Alô, Felipe? Professor Wilfredo, Você me está escutando? muito bem. Ai, que bom. Que bom. Professor, Sim, Felipe, diga. falando um pouquinho de generalidades para o povo poder ir chegando mais e com calma e devagar. Estou muito feliz de senhor estar aqui com a gente hoje e para o senhor poder nos brindar aí com todo o conhecimento que o senhor tem acerca de toda essa questão do ozônio, num momento que eu acho que nunca foi tão importante, igual no momento atual, né? Com certeza. Isso aí, acho que o ozônio ganhou notoriedade em cima de uma necessidade, né? Não queria que fosse assim, não? Não queria que fosse por causa de uma necessidade e sim pelo benefício que tem ele ter o seu próprio espaço, não? E praticamente a gente está conquistando um espaço para ele. É uma coisa que eu chamo meio cruel, mas a natureza é assim, não? A natureza humana também não muda muito da natureza em geral, não? Somos parte dela apenas, né? Com certeza, professor. A natureza exige o melhor dos seus filhos, os provocando, né? Nas horas Sim, mais difíceis. e isso é verdade, não? Porque ele nos fica provocando, nos fica fazendo-nos inventar, não? O que fazer, não? A gente está aprendendo muito com toda essa pandemia, né? Aprendendo a conviver sobretudo, né? Eu acho que isso é a parte mais importante do que se chama vida, né? Saber conviver com as pessoas, né? Com certeza, professor. Está faltando muito isso hoje em dia, né? Isso aí. É. Professor, se eu quiser ir Mas, devagarzinho falando um pouco da sua formação, se apresentar um pouco para o pessoal, eu sei que tem alguns que já o conhecem, mas eu sei que tem outros que estão lhe sim, conhecendo pela primeira vez. sim. Então, a minha história é um pouco torta, não? O problema foi de que eu, eu estudei física na graduação e depois eu vim aqui no Brasil para fazer uma pós-graduação no ITA e durante a pós-graduação eu fiz no mestrado um curso de ótica que cheguei a trabalhar com laser, essas coisas aí que na época era uma moda, não todo mundo seguia a moda, né? E depois eu me dediquei a fazer o doutorado em física de plasmas. E a física de plasmas tem tudo a ver com a tecnologia de ozônio, a formação de ozônio, sobretudo. E isso aí é o que me trouxe mais perto do ozônio. Mas quando eu iniciei com ozônio, eu iniciei construindo máquinas para tratamento de água e de efluentes. Esse era o foco do trabalho. E, posteriormente, eu viajei para Cuba e participei de um curso para tratamento de água. E, em paralelo com esse curso, estava acontecendo um congresso de ozonioterapia lá, ainda lá em 2004 ou 2002, por aí. E aí eu fui participar desse congresso. Entrei pela janela, na verdade, não? Porque eu não sou da área da saúde e aí eu vi de que estavam fazendo já muitas coisas com sonoterapia. Então eu fui lá verificar como é que eram esses equipamentos, como é que se faziam as doses de ozônio e toda essa parte aí e fui aprender cada vez mais, né? Essa foi uma primeira informação. Depois, quando voltamos aqui para Brasil, eram eu mais 4 médicos, entre eles estava o Dr. Coimbra. E aí comecei a construir máquinas para ozonoterapia. E isso se foi multiplicando. Nesse ano se organizou o primeiro congresso, o maior congresso que teve no Brasil de ozonoterapia,
no município de Santo André. E mais de 400 pessoas naquela época. E aí, praticamente, desde então, a ozonoterapia entrou no Brasil e já buscando um espaço de uma forma mais científica possível. Porque quando se faz ozonoterapia, a gente vê de que ele surgiu do modo empírico, que depois se foi transformando numa ciência e chegou nos centros de pesquisa. E hoje em dia, no Brasil, temos praticamente ao redor de 30 universidades, entre federais, estaduais e particulares também, fazendo pesquisas com ozônio. E são pesquisas bastante avançadas, não são apenas pesquisas que antes se fazia, que era a parte microbiológica. Quando o ozônio surge, lá nos começos de 1900, quando Nikola Tesla faz a primeira máquina, a primeira patente, ele praticamente faz as máquinas e todo o que se orientava era para a parte microbiológica. Tá? Então, eu vou voltar um pouquinho que eu me estava apresentando, né? Mas já estava indo para outro caminho. Né? Sim. Isso vai ser parte da conversa de hoje. Então, aí eu fiz a parte assim, fiz uma especialização por conta própria, de uma forma autodidata, praticamente, né? Então, comecei a aprender muito sobre revisar todos os temas de biologia e todos os temas que estão aí mais ou menos no alcance de onde a ozonoterapia se pode aplicar. E tudo isso foi me motivando praticamente para formar esse Instituto Brasileiro de Ozônio e Aplicações, porque eu dizia que se nós não ensinamos, nós não vamos sequer aprender. E o contexto foi baseado nisso aí. E hoje em dia o Instituto foi formado, tem os cursos de treinamento, estamos organizando eventos científicos, que é isso que vai dar força a toda essa teoria que nós temos sobre as aplicações de ozônio. Né? E praticamente isso me motiva bastante a continuar trabalhando. Né? Tem muito a ser feito, e agora com este caso da pandemia vem de que se o ozônio serve para desinfectar, não serve para desinfectar, se mata o vírus, não mata o vírus, essas controvérsias que sempre aparecem, não? Eu acho que vai ser importante esclarecer para todo o grupo que está aqui presente, e desde já eu agradeço esse convite também aqui, que para mim é muito assim saudável poder participar, poder fazer uma troca de as experiências que eu tenho. Isso aqui é praticamente o que me está dando mais vida, em meio dessa pandemia e tudo. Né? Então, bom, pessoal. Fico bastante feliz por esse convite, Dr. Felipe, e esperemos que seja de agrado de todos os participantes aqui. Muito obrigado, professor. Acho que a introdução com tamanho carinho pela questão do ozônio não seria possível por outra pessoa. Agora, professor, para a gente começar a pingar um pouco de gasolina no fogo aí e esquentar a situação. Sempre que a gente fala na questão do ozônio no ambiente, muitos confundem, porque quando a gente começa a ver a questão de ozônio sendo posta na televisão de manhã cedo, sempre vem vinculada a questões de poluição ambiental. Então, praticamente, o ozônio virou um índice de poluição ambiental. Então, é difícil a gente ver o ozônio no ambiente depois de anos com jornais noticiando como um índice de poluição, agora a gente vir na contramão dizendo que ele é bom para o ambiente. Então, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, o ozônio no ambiente é mocinho ou é vilão? Ajuda ou atrapalha? Certo. Felipe, antes de começar isso, eu queria compartilhar antes umas telas da parte introdutória de que é ozônio, para que muitos que ainda estão iniciando consigam entender o que é ozônio.
Tá? Lógico. Se você me permite, eu vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Certo. Então, primeiro agradecer o convite, não? E esperemos ser do agrado de todos os participantes. E eu queria falar para todo mundo isso aqui. O que é ozônio? A definição básica do que é ozônio. Então, essa definição básica é o seguinte: ele é uma molécula formada por, primeiro, antes de iniciar, desculpem aqui o texto, tem outro slide aqui que estava confundindo. A molécula de oxigênio é aquela que nós respiramos. Nós precisamos fabricar este oxigênio atômico para fazer a molécula de ozônio. Com esse átomo e com essa molécula se forma esta molécula de ozônio. Então, isso não existe espontaneamente na natureza. Alguém tem que fazer esse processo de gastar essa energia, quebrar essa molécula e formar a molécula de ozônio. E essa molécula também, quando se observa de uma forma massiva, se observa mais ou menos esse quadro. Nós vamos ter mais oxigênio que ozônio e quando é no ar ambiente vamos ter mais outros gases. Ele é o segundo oxidante mais poderoso, tá? E agora, quando nós observamos este fenômeno que o ozônio se forma porque se gastou energia e se formou ozônio, o que acontece quando se fala da poluição do ambiente? O processo de formação ozônio é semelhante a este quadro, só que os gases, que são os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, eles sofrem com a radiação ultravioleta uma emissão de um átomo de ozônio. E essa emissão de átomo de ozônio se junta à molécula de oxigênio e forma a molécula de ozônio. Isso, sobretudo nesta época de junho, julho, agosto, quando o clima é bastante seco e a fumaça está presente, então se forma ozônio de forma indireta a partir destes gases precursores. E quando se fala de poluição, se mede a quantidade de ozônio como sendo indicador de poluição, mas não se mede a quantidade de óxidos de nitrogênio nem óxidos de enxofre diretamente, que são os poluidores. Então, o ozônio acaba sendo o indicador da poluição, mas não é o poluidor. Ele é apenas o vilão que leva no meio disso aqui. E aqui no Brasil, praticamente, a qualidade do ar em todas as cidades nunca passou dos limites permissíveis. Então, isso nos dá uma segurança. Por que isso? Porque aqui chove, porque aqui tem vento, aqui não tem montanhas ao redor delas, como Santiago de Chile. Por exemplo, Santiago de Chile é um buraco, onde o vento que sai do mar, ele passa direto para as montanhas, e o gás que sai da cidade nem sequer se ventila. Então, esse é o problema das cidades que ficam numa espécie de um buraco entre montanhas. Aqui no Brasil praticamente não temos esse problema. E tinha o professor Paulo Saldiva, da Medicina Ambiental da USP, que estava medindo a quantidade de ozônio aí em frente da USP, na Marginal de Pinheiros. Então, desse lado, nós podemos ficar tranquilos de que o ozônio que fica no ambiente não chega aos limites tóxicos, não? Sempre esteve abaixo de 0,1 ppm, que é o limite de toxicidade. Tá? Então, ozônio é o segundo oxidante mais poderoso. Isso aqui é o que o torna bastante benéfico quando se fala de desinfecção. Para desinfecção, o que nós precisamos são oxidantes. Ah, não, eu uso cloro. Ou eu uso água sanitária. Água sanitária é um oxidante também. Só que com menor capacidade que ozônio. Inclusive com menor capacidade no tempo de reação. Porque o ozônio, quando ele reage para a desinfecção, a reação dele é de alguns segundos. Que quando se compara com cloro, vocês vão ver um quadro mais na frente, que quando eu faço um quadro para alimentos,
Demora 15 minutos com cloro e 1 minuto com ozônio. Tá? Então, ele é o segundo oxidante mais poderoso. As funções que tem ozônio para desinfecção de ambientes, já que o nosso tema é desinfecção ou higienização, não? Tem alto poder oxidante, é 50 vezes maior que outros desinfectantes. Tá? Não é porque eu estou fazendo propaganda que eu fabrico máquinas de ozônio, não. Nós vamos ver os artigos que dizem isso aqui. Tem alta solubilidade, maior que do oxigênio. Então, se alguém quer aumentar o teor de oxigênio na água, se colocasse ozônio, certamente vai ganhar muito mais que só estar gastando oxigênio. Isso aqui é bastante interessante quando se fala de tratamento de efluentes. Agora que o governo aprovou, o Congresso aprovou os projetos para tratamento de água e efluentes no Brasil, espero que ozônio seja utilizado, pelo menos em alguma estação, porque até agora nós não temos nenhuma estação municipal que utilize ozônio. E a necessidade é bastante grande, não? Porque temos muitos contaminantes que o sistema convencional de tratamento de água não elimina. Tá? E os administradores dessas plantas, eles sabem, e sabem que ozônio serve. Por que não usam ozônio? Porque ozônio, quando implementam nestes sistemas, eles não vão gastar todos os meses, como quando compram filtro, como quando compram cloro. O que vai acontecer quando instalam ozônio? Eles vão colocar na tomada e eles vão pagar um sistema de manutenção. Imaginem o custo que vai ser reduzido. A parte inicial é cara, é verdade, isso é caro, mas ao longo do tempo, quando se compara custo-benefício, ela é muito melhor. Isso sem colocar no meio da mesa a quantidade de doenças geradas pela qualidade de água que nós temos. Não? Isso não é que eu estou falando, não, tem literatura em cima disso. Não? Quando se fala dos microcontaminantes na água, esses microcontaminantes são bastante grandes e bastante nocivos. Né? Então, quando se fala desses microcontaminantes, é bastante amplo todo esse tipo de aplicações. Quem são os microcontaminantes? Primeiro, bem simples, os resíduos farmacêuticos. Professor Wilfredo, Sim. Então, uma pergunta aqui então. E a outra pergunta que eu ia fazer, parcialmente, o senhor já até meio que respondeu, só pegando esse gancho da explicação do senhor aí. Então, a higienização da água, em questão de afluentes, de rios, isso o mundo já faz? Tem outros lugares no mundo que já usam essa tecnologia? sim. O tratamento de água com ozônio se iniciou ainda em 1896, na Holanda. E depois foi na França e depois se espalhou na Europa. Tá? Os Estados Unidos só começaram nos anos 70 o uso de ozônio. E hoje em dia tem estados tipo Califórnia, Nevada, Nova York, que é 60%, Chicago é 100%, que utilizam ozônio. No México, Cidade de México, tem tratamento de água com ozônio. Aqui no Brasil, existia intenções de colocar ozônio nas estações de Sabesp em São Paulo, mas infelizmente não aconteceu. O ano passado estava quase acontecendo em Sorocaba, mas também ficou travado, eu não sei o que aconteceu. Por que usar ozônio? Então, quando se fala dos microcontaminantes, estes microcontaminantes são, primeiro, os resíduos farmacêuticos. Não é o que a farmácia joga no lixo, é o que estava falando. É aquilo que nós tomamos e vai no esgoto. E esses remédios estão presentes no curso do rio. Então, os peixes que se alimentam com este tipo de contaminantes. Então, na Flórida, por exemplo, ainda em 2010, saiu publicado um trabalho onde os jacarés cada vez são mais fêmeas. Tá? E devido a todo isso, dos resíduos farmacêuticos, depois resíduos hormonais, e depois resíduos agrotóxicos, por tudo isso,
praticamente a água precisa de um processo de tratamento com processos oxidativos avançados. Isso tem bastante pesquisa, não é só lá fora, tem aqui no Brasil, tem universidades da Federal de Rio, a Universidade de Campinas, a Universidade de São Carlos, a USP mesma, no Departamento de Engenharia Civil, eles têm muitos trabalhos. Não é por falta de trabalho que não se faz isso. Não? Infelizmente, essas administrações que fazem as estações de tratamento de água ainda ficam com aquele esquema de 50, 60 anos atrás. Tá? E apenas modificando a cara da água. Né? Nós estamos vendo o problema que tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Não? São casos bastante visíveis que estão com problema de água. Então, nesse sentido, o ozônio é um coadjuvante do sistema de tratamento. Ele sozinho ele não faz nada. Ele precisa dos filtros, precisa desse sistema de decantação e tudo isso aí. Que às vezes me dizem, eu tenho um poço de água, meu poço de água não precisa nada. Infelizmente, os poços de água já precisam de todo um sistema de tratamento. Não, o meu não. Isso é bastante difícil. Só se for aquele que mora lá na minha terra, lá nas alturas, porque aí não tem contaminante mais acima dele. Mas, enfim. E ozônio, por ter vida média de 40 minutos, então ele não dura. Então tem que ser utilizado na hora de que se está produzindo. É isso aí o que faz o problema de que tem que adquirir uma máquina para produzir ozônio. Não dá para comprar engarrafado ozônio, não? Agora, quando se trata de desinfecção para fazer em casa, para ambientes, se pode utilizar ar ambiente. Então, supondo que eu estava fazendo com cloro, agora eu vou trocar por ozônio, o que eu vou gastar? Vai gastar o custo da máquina e vai gastar a energia que vai consumir essa máquina. E, eventualmente, uma manutenção. Então, o custo inicial pode ser alto, mas o custo diluído ao longo do tempo, comparando, vai ser muito melhor quando se considera o benefício através da saúde. Não? Você não vai ter resíduos tóxicos por causa do ozônio. O resíduo do ozônio é oxigênio, é o que nós precisamos para respirar. Não? Professor Wilfredo? Sim, diga, Felipe. Ainda pegando esse gancho do próximo slide que o senhor pôs aí, questão de banho. Tem algum problema a gente tomar banho com água ozonizada todo dia? Tem algum problema a gente ozonizar a piscina? Isso pode ser usado indiscriminadamente no dia a dia da gente? Então, vou colocar esse slide aqui. Aqui diz, de que forma se pode utilizar ozônio? Se pode utilizar em forma de gás e em forma de água ozonizada. Isso para fazer higienização. Tá? Então, no caso da piscina, hoje em dia se tornou quase sendo uma moda usar ozônio para evitar uso de cloro quando é uma piscina pequena. E quando é uma piscina pública, tem que usar cloro, porque senão a piscina é multada pelo município. É uma obrigação. Ainda nós não temos uma regulamentação para que as piscinas públicas utilizem ozônio e estejam adequadas. Então tem que ter um sistema de controle para isso. Porque o que acontece se não tem ozônio? Ele se pode contaminar e, por consequência, proliferar umas doenças aí. As consequências das bactérias, sobretudo. Então, se utiliza um cloro residual justamente para evitar que a piscina se contamine ou aumente o número de carga bacteriana. É dizer, que digam de que a água da piscina não tem carga bacteriana, isso não é verdade. Tá? Ele tem uma carga bacteriana bastante reduzida, é abaixo de 100 ml, tem um número por aí que... Então, mas ele tem. Tá? Agora, a piscina, ele tem que ser
ozonizada periodicamente. Esse período é mais ou menos a cada 2 horas. Por quê? O ozônio tem uma vida média na água muito menor que em gás, que é mais ou menos 20 minutos. Então, para resguardar a água de contaminantes, nós precisamos estar ozonizando quase permanentemente. Esse resguardo tem que ter a piscina. Então, temos que usar ozônio periodicamente. Ah, mas quando eu uso cloro, também tem que estar circulando a água, mesmo com cloro, porque se não circula a água, ele se contamina. E aí começa a formar algas e começa a proliferação de bactérias e tudo isso aí. Então, a bomba de água da piscina tem que estar ligada pelo menos 2, 4 horas por dia. E essas 4 horas não tem que ser de forma contínua. Você pode fazer intervalos para que você tenha água ozonizada ao longo do dia. Então, isso com relação à água da piscina, sobretudo, primeiro, para a desinfecção. Agora, o benefício que temos na água tratada com piscina é, primeiro, eu posso abrir os olhos, o meu cabelo não vai ficar duro, a roupa de banho não vai se desgastar, como nós observamos, não? Isso aí são os benefícios que tem, assim, periféricos que tem a água ozonizada que tem a piscina. Agora, os benefícios que tem na saúde, muitos que têm alergia à água clorada não vão ter esse tipo de problemas, não? E muitas vezes ele não é um processo de tratamento, não é um processo terapêutico, mas se sente esses benefícios. Então, muita gente que já sabe e sabe disso, então utilizam praticamente ozônio e eles não substituem por outros produtos, outros tipos de tratamento, não? Agora, no caso da banheira, você vai ter um ozônio um pouco mais concentrado na água. Então, quem já toma banho com água ozonizada sente essa diferença entre quando está sem ozônio e quando está com ozônio. E geralmente, quem já usou ozônio na banheira, ele não larga mais, porque sente uma série de benefícios, não? A pele é mais suave, e por aí diz, não, estou mais animado e coisas desse tipo, não? Então, isso não foi quantificado, assim, de uma forma científica, dizer de que isso é um tratamento, não? Espero que algum dia se consiga fazer isso. Então, todos esses relatos que se dizem, não, eu estou mais animado, se consiga enxergar por onde que entrou o ozônio para essas pessoas, para que eles fiquem mais animados, não? Então, eu acho isso vamos chegar em algum momento. Certamente, apenas nós estamos acordando para alguma coisa que a natureza nos deu e ainda nós não sabemos tudo o que ele nos está brindando, não? Professor, uma pergunta. De uma maneira prática, como proceder com a banheira no nosso dia a dia? Então, você tem um aparelhinho, um home, e você quer ozonizar a sua banheira em casa. Como fazer? Quanto tempo deixar? Quais os cuidados que a gente tem para não ficar inalando aquele ozônio e ter alguma tosse depois? O que o senhor orienta? Então, na banheira, o que se recomenda é esta máquina Home, deixar ligado 15 minutos. E durante esses 15 minutos já se pode ficar dentro da banheira. E permanecer na banheira pelo menos uns 20 ou 30 minutos mais. Por quê? Porque a água está ozonizada e você vai aproveitar todo esse benefício da máquina que fez ozônio na banheira. Perfeito. Sim. E, professor, e se for usar um outro tipo de equipamento com oxigênio a 100%, o senhor recomendaria deixar em qual concentração, por quanto tempo? Então, aí devemos tomar um pouco mais de cuidado, porque quando se faz com um aparelho Home, como o que está aqui na imagem, a concentração dele é baixa e o fluxo dele é alto. Quando se faz com um equipamento de ozonoterapia, aí você vai ter que tomar cuidado de que a concentração é muito alta e essa concentração alta vai borbulhar na água, depois vai sobrar no ambiente. Então, o que se tem que evitar é inalar ozônio.
Então, você pode colocar o aparelho com oxigênio e ligar simultaneamente a bomba da hidro para que esse aqui se misture e consiga diluir o ozônio na água. E aí ter todo esse benefício que já se conhece. Uma vez que sentiu o cheiro, desliga a máquina e pode ficar na água. Então, nesse sentido, teria que preparar a água primeiro para depois entrar na banheira. Sim. Perfeito. E o fato de ter um pouquinho do cheiro no ambiente, pouca quantidade, não interfere, né? Sim, porque É seguro. nós começamos a sentir o cheiro com 0,02 ppm. E o nível tóxico começa a partir de 0,1 ppm. Então, lógico, senti o cheiro e já fico de alerta. Não posso ficar muito tempo cheirando. Então, é apenas um alerta. Agora, concentrações altas, eles vão começar a dar irritação na garganta, irritar os olhos, causar uma tosse. Então, Perfeito. você tem que evitar chegar a esses extremos. Perfeito, professor. Professor Wilfredo, eu estou vendo uma outra foto ali dentro de um armário, é isso mesmo? Sim. Coloca a máquina aí para colocar... Então, em forma de gás, então, nós temos duas formas de aplicar ozônio. Em forma de gás no ambiente, em forma de gás no carro, no guarda-roupa. Tem muitas aplicações aqui em forma de gás. Devemos tomar cuidado de que quando aplicamos em forma de gás, não devemos ficar presentes durante a aplicação, porque o gás é tóxico. E para atingir esse benefício, nós precisamos ultrapassar esse 0,1 ppm. Né? E, bom, eu tenho um pouquinho mais na frente uma apresentação onde tem uma lista grande de onde se pode aplicar. Hoje em dia, o carro pode ser ozonizado. Não? Neste carro, por exemplo, aqui a imagem está um pouquinho fraca aqui, mas aqui tem uma máquina tipo esse home que está entrando na janela do carro e no carro se liga o circulador do ar para que esse gás se espalhe em todo o carro. E esse gás vai provocar desinfecção. Tá? Isso já se estava utilizando antes de toda essa pandemia. Agora, praticamente, se incentivou mais o uso disso aqui. E para muitos virou uma espécie de um adicional a mais de trabalho e tem uma série de coisas acontecendo atrás disso aqui. Assim como se pode fazer no carro, se pode fazer no ônibus, se pode fazer no vagão do metrô, só que não vai fazer com essa máquina. Vai fazer com uma máquina mais potente para poder ganhar o tempo. Né? E, da mesma forma, salão industrial e coisas desse tipo, se pode estar desinfectando com ozônio. Para isso, tem todo um procedimento a ser feito. Os cuidados de quem vai aplicar, sempre tem que usar máscara, óculos, coisas desse tipo. Professor, uma pergunta. Se a pessoa quiser usar no seu carro, que eu acho que hoje é um utilitário que anda para todos os lados, a gente acaba que entra, querendo ou não, com um pouco de poeira na sola dos pés, as mãos da gente, a gente não consegue também higienizar tão bem quando segura no volante, quando passa a marcha, querendo ou não, é aquele momento em que tem maior proximidade até dos membros da família. Como proceder? Coloca o aparelho dentro do carro, fecha o carro, obviamente, quando for feito isso, não vai ficar ninguém dentro do carro, mas como o senhor procede? Quanto tempo o senhor deixa esse aparelho convencional lá ligado? E depois que o senhor desliga, quanto tempo o senhor espera para entrar no carro? Certo. Quando se coloca esta máquina home, normalmente nessa Doblô, por exemplo, colocamos 30 minutos. E essa máquina já se desliga sozinha. Agora, quem tem essas máquinas de ozonioterapia, eu recomendo colocar apenas 10 minutos, com um fluxo de 1 litro e uma concentração de 10 miligramas por litro. Em 10 minutos, ligando o circulador do carro, vai ter quase o mesmo efeito que esta máquina. Então, o gás vai se espalhar e a máquina vai ficar do lado de fora. Você vai introduzir só uma mangueira dentro do carro
vai circular o gás. Dos 10 minutos, você desliga a máquina e deixa o gás continuar agindo pelo menos por 10 minutos mais. E aí, para depois entrar no carro. Fredo, e uma pergunta, professor. Deixa o ar-condicionado ligado nesse momento ou não precisa? É melhor, porque quando se liga, quando o ar é mais frio, você aumenta a vida do ozônio. Entendi. Sim. Outra coisa, professor, o seguinte, em relação à nossa casa, eu vi ali a história do armário é muito importante, porque eu vim de uma cidade serrana no Rio e realmente a gente acaba que fica com muito mofo dentro do armário. Quanto tempo o senhor recomenda que a gente deixe, em primeiro lugar, num quarto, para que a gente consiga fazer uma higienização adequada dentro do quarto, e só o fato de abrir as portas do armário já está bom? Ou o senhor recomenda que a gente ligue o aparelho com a mangueira dentro do armário com as portas fechadas? Então, neste caso, por exemplo, esse foi colocado dentro do armário porque o cheiro estava forte. Então, aí depende muito, por exemplo, quando eu tenho uma rotina, eu coloco semanalmente em um quarto, e eu não preciso esperar muito tempo, que são 20 minutos praticamente, já te mantém com um aspecto assim, higienizado, vou chamar assim. Né? Agora, quando você chega numa primeira vez, você vai descer na praia e você vai entrar, você nem consegue ficar às vezes pelo mofo que tem. Então você deixa ligado a máquina uns 30 minutos, aí depois você volta na casa, que pelo menos está mais amenizado todo esse cheiro. E aí você vai dominando a feira, né? Aos poucos você vai fazendo essa introdução, você vai adequando a esse ambiente. Então, não dá para fazer apenas de uma aplicação, não funciona. É um tratamento, é um tratamento. Você vai fazer É um aos uso poucos. contínuo, né? É praticamente isso. Não? Porque se eu vou fazer uma vez por mês, não vai funcionar. E se uma vez por mês vai ter pouco efeito. Uma vez tive uma experiência um pouco ruim, de que eu fui para a praia e levamos carne para fazer churrasco. E a carne não saiu do carro. Ele foi lá e voltou. Então o carro ficou impregnado desse odor de carne. Aí nós colocamos o ozônio, só colocando uma vez não foi suficiente. Foi mais ou menos umas 5 vezes para eliminar completamente esse odor residual do cheiro da carne. Então são experiências que a gente vai passando e diz, não é assim, ele é efetivo, mas não é milagroso, como se pode dizer assim. Não? Professor Wilfredo, uma pergunta. Hoje, a gente está praticamente explorando cada vez mais condições novas para melhoria de limpeza, higienização de sapato, higienização, às vezes, de uma roupa quando chega da rua. Então, primeira pergunta, aproveitando que a gente ainda está aqui com o slide da água na frente da gente. Eu posso colocar a minha roupa na máquina de lavar e ligar ao borbulhar do ozônio na máquina de lavar roupa para eu melhorar, alvejar, para eu limpar melhor essa roupa? Existem máquinas dedicadas para isso. Esta máquina não seria muito adequado, mas se você coloca num balde, vou dizer assim, você pode ozonizar, sim. Agora, estamos com uma máquina semi-pronta para usar em hospitais, que é uma máquina já bastante pesada. É aquela roupa que quando os profissionais que estão numa cirurgia, e eles retiram essa roupa, eles colocam num carrinho. Então, nesse carrinho vai ser injetado com ozônio e removido esse gás de ozônio, sobretudo pensando na desinfecção. Tá? Perfeito. Tá? E isso aí se pode fazer com esta máquina home, se pode fazer em casa, colocar numa sacola toda a roupa e deixar. Tem uma professora que está fazendo pesquisas com isso aqui. Ela me disse de que já conseguiu eliminar até o vírus, o Covid, e mais ou menos levou 15 minutos. Tá? Isso aí é uma coisa que
que está acontecendo. Então, tem gente que, por exemplo, hoje em dia as máscaras estão sendo lavadas. Depois de lavadas, se possível, passada com cloro, você pode colocar numa sacola e colocar ozônio também. Tá? Não é porque o cloro não funcionou, é um excesso de selo mais que eu vou fazer. Não? Já que tenho a ferramenta, vou fazer. Não? Professor, sapatos também podemos usar, né? Sim, sapatos também podemos usar. E curiosamente, em sapatos, participei de um trabalho de graduação de um aluno lá na Anhembi, Morumbi. Ele fez o TCC para ver que quantidade de fungos se elimina em sapatos. Sobretudo dentro do sapato, porque na parte de fora não tem muito fungo. O fungo mora dentro do sapato. Nós colocamos doses altas, apenas uma dose alta nos sapatos não foi suficiente para eliminar os fungos. Isso aí é uma experiência realmente, eu fiquei até assustado, até do meu próprio sapato, não? Mas faz parte de nossa vida isso aí. Então, quando tem alguém que está com problema de fungos nos pés, ele tem que fazer uma higienização um pouco mais forte. Isso é o que se chegou na conclusão desse trabalho. E na época estavam lançando umas coisas bem pequenas, que eu acho que eles viram o trabalho e eles desistiram de colocar ele no mercado. Professor Wilfredo, o que seria uma dose alta para um sapato, se você tiver um aparelho mais potente, de uso medicinal? Então, 30 miligramas por litro de concentração, isso já seria alto. E não foi suficiente em uma única vez. Tá? Houve degradação, mas não foi suficiente em uma única vez. Então, isso que se tem que estar repetindo para conseguir dominar a fera, como dizem, né? Perfeito. Professor, voltando um pouquinho na água, ficaram algumas perguntas que eu queria que o senhor nos esclarecesse. Em relação ainda à água da banheira, houve uma pergunta de se havia necessidade de ser feito um banho de água fria para melhorar o potencial do ozônio. Há necessidade de banho com água fria? Depende do castigo para quem se vai dar, né? Se é para um amigo ou para um inimigo, né? Não, o que acontece com a água é o ozônio começa a degradar acima de 40 graus. Então, quando se toma banho com água quente, normalmente está entre 30 e 35 graus. 40 graus já é uma temperatura um pouquinho alta para dizer que é um banho quente. Então, estando com 35 graus, não tem problema. A vida média continua sendo os 20 minutos. O senhor já ouviu falar acerca de... Também foi uma pergunta que teve aqui no grupo. Acerca de escaldapé com água ozonizada? Se tem alguma melhora no benefício do escaldapé usando água ozonizada? Tem a melhora, sim, e o que eu vi, não tem trabalho nada em cima disso, é melhor colocar sal e ozônio. O ozônio dura um pouquinho mais. Interessante. Outra pergunta que o pessoal fez é se haveria necessidade de colocar uma máscara enquanto você está ozonizando a água do banheiro. Se usar essa máquina que estamos vendo aqui, é o Home, não precisa durante 15 minutos. E também mais de 15 minutos é desnecessário estar ozonizando, porque a água se satura em ozônio. Perfeito. Então, o resto vai ficar no ambiente. Professor, ainda no tema água. O tema água parece que não acaba, né? Não, é importante, não? Acho que isso aí é bastante grande, né? Com certeza, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor uma coisa. Em relação às verduras, quanto tempo deixar, para não extrapolar muito, né, professor? A gente tem alguns relatos de que se ficar muito tempo, o efeito contrário nos vegetais também é real, né? Principalmente nas verduras. Sim. Deixa eu mostrar uns slides que eu tenho aqui, eu separei um pouco para... Esses aqui são slides da ação germicida de ozônio na água e no ar, né? Aqui incluindo o vírus do Covid. Esse aqui é um slide onde está ilustrando como é que o ozônio atua em cima das bactérias.
não? Aqui na parte superior, onde está passando a seta, é a mineralização praticamente, explode praticamente com as bactérias, vamos passar a falar assim, e depois se torna nos elementos mais básicos das bactérias. E a outra parte que está aqui embaixo, que se chama a lise celular, que ele ataca as paredes das células, dos micro-organismos, e depois eles morrem porque eles não conseguem se alimentar mais, porque eles se alimentam através das paredes. Aqui é importante mostrar isso aqui, que o ozônio é tóxico pela via respiratória, não estar inalando por muito tempo. E tudo o que eu estou falando não é da minha cabeça. Eu fiz aqui alguns slides do Scholar Google, não? Onde tem trabalhos que falam identificação de novos subprodutos de desinfecção de ozônio na água potável, por exemplo. Redução de vírus Norwalk e polivírus. Também isso aqui na água. Tá? Então, quem quiser estudar isso aqui tem bastante informação, mas tem que buscar informação que tenha referência bibliográfica. Pelo menos entre no Scholar Google. Isso aqui já tem pelo menos uma limitação com relação aos trabalhos científicos. Não? Tem aqui desinfecção de efluentes, isso aqui é bastante grande. Não? E aqui entrei para ver a desinfecção do ar ambiente. Desinfecção do ar ambiente, e aqui vocês podem ver muitos trabalhos também com relação a isso aqui. E aqui tem alguns, inclusive do tipo de aerossóis que estão de moda agora, efeitos em superfícies. Aqui, desinfecção de ambientes. Quando se coloca em português, ele aparece apenas poucos trabalhos, acho que 69 artigos, alguma coisa assim. Mas quando se coloca em inglês, se tem bastante disso aqui. Aqui temos, por exemplo, esse trabalho é de uma bióloga, Manju Sharma, uma indiana que trabalha no Canadá, e conheci ela num dos congressos que fui lá em Cuba, onde diz de que quando se tem umidade no ambiente, e com 25 ppm por 20 minutos, ele consiga uma desinfecção da ordem de 90%. Isso aqui ela fez em salas hospitalares. Esse aqui é um outro trabalho também para o MRSA, que é um vírus também. E aqui ele mostra de 4 a 7 horas com 0,14 ppm. Então, quando nós temos concentração baixa, o tempo de aplicação é maior. Às vezes, é necessário que esta concentração seja baixa. Por quê? Porque tem pacientes no meio, então não dá para fazer com concentrações altas. Isso aqui é de acordo com a necessidade que se tem. Né? Então, as aplicações de higienização de ambientes, clínicas, salas hospitalares, ambientes domésticos, veículos, entradas de estabelecimentos, esse túnel agora se tornou de moda, né? Professor, essa questão em ambiente hospitalar, sem cortar o raciocínio do senhor, se eu puder voltar àquela foto, o slide anterior, eu acho que é fundamental a gente entrar nessa discussão mais um pouquinho, porque um espirro com esse vírus novo, ele pode chegar a 6 metros de distância. O aerosol, a gotícula da boca da gente pode pegar uma distância de 6 metros. É muito difícil até para o pessoal que faz a limpeza do ambiente hospitalar ser capaz, hábil, de pegar todos os cantinhos, todos os ambientes possíveis onde uma gotícula dessa pode chegar. Eu achei muito interessante aquele trabalho que o senhor colocou acerca do tempo, da concentração mais baixinha, para até não afetar as pessoas, né? Sim. E hoje, professor, a gente tem uma situação em salas hospitalares que são os centros cirúrgicos, que os centros cirúrgicos têm um sistema de ar-condicionado fechado. Então, sim, a importância da gente conseguir colocar, às vezes, um outro elemento capaz de fazer com que a gente elimina
esse vírus, dentre milhares de outras circunstâncias, igual que a colega colocou ali, que era o Staphylococcus, né? Sim. Enfim, se o senhor puder comentar um pouquinho também essa questão ambiente hospitalar, agradeceria muito o senhor também, se o senhor tem alguma experiência com isso. Então, eu cheguei a fazer um projeto mais ou menos uns 15 anos atrás para fazer este tipo de limpeza em hospitais. E aí me negaram o projeto porque me falaram de que o protocolo de Anvisa é limpar com pano e álcool as superfícies. E eu tinha visto na época uns trabalhos que fizeram na Inglaterra, sobretudo para controle de tuberculose. Então, as salas onde tinham os pacientes com tuberculose, o ar que eles respiravam era tratado, o ar ambiente. Então, eram salas isoladas, onde o sistema de ar ele não ia para o ambiente. Então, certamente, se hoje em dia, com toda esta pandemia que se está conhecendo, se estivéssemos com hospitais com sistemas de ciclos de ar implementados da forma como foi feito para a tuberculose, certamente a contaminação diminuiria. Não estaria falando de que evitaria a contaminação, mas seria muito menor. Então, porque a propagação está através do ar. Quando se fala das gotículas que ficam em suspensão, assim, você pode limpar a superfície, mas como é que você limpa o ar com pano e álcool? São coisas que ficam numa incógnita bastante grande, não? E, infelizmente, os que gerenciavam os projetos e tudo isso aí, eu falei, não vou estar discutindo com eles, porque eles são donos do negócio. Então, agora voltou à tona tudo isso aqui, e então eu imagino que às vezes nós temos que passar por experiências como essa para aprender um pouco e poder aceitar todas as técnicas que tem presentes, não? Mas é bastante cruel isso, não? Nós temos que aprender só depois de que levamos uma marretada, como dizem, né? Mas, enfim, isso aí é parte do processo também, né? Com certeza, professor. Então, aqui eu vou mostrar... Professor, Sim, desculpa, Felipe. mas ainda naquele tema da clínica, em relação a consultórios odontológicos, a gente sabe que tem uma dispersão de partículas grandes. O senhor recomendaria também o uso nessas salas? Ou o senhor vê que só água ozonizada já ajudaria bastante? Se praticamente se está criando um protocolo dentro das clínicas de como se está fazendo uma desinfecção da sala. Isso surgiu pela própria necessidade, e eu vou comentar aqui o que muitos já estão utilizando. Primeiro, estão fazendo a escala dos pacientes. Então, o paciente não vai ficar na sala de espera sentado se não tem nada que fazer. Ele vai chegar na hora que está programada e, entre paciente e paciente, a sala de espera está sendo desinfectada também com ozônio. E o processo que estão utilizando é utilizar esse home e mais ou menos focalizado no ponto onde o paciente passou. Não preciso fazer todos os espaços grandes. Simplesmente eu vou deixar uma máquina próximo do local onde estava, vou ligar 5 minutos, 10 minutos, dependendo do tamanho que você tem. Então, isso já estão fazendo. E muitos me comentaram, estou fazendo assim, está bom? E estão adequando dessa forma. E no final do dia, depois de fazer a limpeza, eu recomendo, deixa uns 30 minutos para que ele se desinfecte durante a noite, não esteja contaminando ninguém. Aí sim, deixa aí um tempo maior. Né? Assim, quando se pensa, aqueles 10 minutos que eu fiz, com esses 30 que eu vou deixar no final do dia, não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma... Tem diferença. O que nós estamos trabalhando é pensando no local onde que estavam as pessoas. E no final do dia nós vamos fazer uma desinfecção maior, simplesmente para ter um pouco mais de garantia em cima desse processo de desinfecção. Porque às vezes vocês vão pensar linearmente, dizendo, não, isso já é perfumaria. Então, é melhor usar perfumaria para poder evitar qualquer contaminação. Não?
Então, isso é o meu raciocínio, não tem regra em E, cima disso. professor, uma dúvida também. A água que o dentista usa, sendo uma água ozonizada, com uma concentração maior, ela também permite que aquele profissional, na utilização daquele jato de água na cavidade oral, também atue de alguma maneira desinfectando mais, né? Ou não, ou eu estou errado. Sim, não, surgiu isso também dentro dos dentistas, de que é melhor, quando chega o paciente, dá água ozonizada para fazer um bochecho. Mesmo não sendo dentista, seria bom qualquer clínica que tivesse água ozonizada, porque onde que estão as bactérias? Estão na boca, vai sair por aí, não? Quando fala, quando espirra, vai ser pela... Você vai diminuir essa carga bacteriana, não? Essa carga microbiológica, vai diminuir, não vai evitar. Não? Legal, achei essa dica Então, boa. Dá uma aguinha ozonizada na fazer entrada, um né? bochecho, não? Aqui nos perguntaram se gargarejo, bochecho diariamente seria bom também. Acho que sim, né, professor? Sim, com certeza. Isso vai ajudar a fazer uma desinfecção, não? Perfeito. Professor, voltando àquela história que a gente ia falar de verduras, frutas e legumes, eu acho que já tem a ver com esse slide do senhor aí, né? Sim. Então, quando se usa ozônio em alimentos, a primeira função que já se utiliza há mais de 100 anos era a desinfecção. Mais recentemente, os trabalhos mostraram de que não só desinfecta, sino degrada também os agrotóxicos. Tá? Isso eu achei muito interessante. E são trabalhos que estão sendo feitos tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mostrando este efeito de degradação de agrotóxicos. Vocês podem buscar também no Scholar Google. Eu tirei esses slides para que não fique muito longo a conversa de hoje. Então, isso aqui eu diria, mais importante que a própria desinfecção. Né? Porque quando se lava com água da torneira, que esse é o que nós fazemos, a maioria não tem gerador de ozônio. Se lava com água da torneira e você come dessa forma. Né? Lavando com ozônio, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar essa desinfecção e vamos provocar essa degradação de agrotóxicos. O fato de desinfectar os alimentos, nós vamos aumentar a vida de prateleira deles. Não? Aqui temos alguns slides um pouquinho na frente. No caso de ozônio, da água ozonizada, no caso de alimentos, também se remonta desde 1906 e tem uma história bastante longa. Não? Esta semana me mandaram uma foto de uma das alunas que ozonizou ovo. Eu falei, faça 5 minutos, mas ela ozonizou 70 minutos. E aí ela me mandou a foto do ovo cozido. Né? Eu não senti o cheiro. Não? E me disse, está insuportável, porque a yema do ovo estava escura. Então, também ovo tem doses, não? Tempo limitado, não dá para fazer à vontade. E assim todo alimento tem Professor, uma desculpa concentração. cortar o senhor, mas, por favor, vai ter pergunta daqui a pouco. Como é que o senhor, então, ozonizaria os ovos? Explica essa história aí para não ficar. Põe numa vasilha, põe um pano em cima, coloca só o gás. Ela fez uma caixa de plástico, ela fez entrada da mangueira e deixou ozonizando. Tá. E 5 minutos só, né, professor? É 5 minutos. Terminou, desliga e que continue o gás residual agindo o que tem que fazer. Perfeito. Então, aqui temos, em 1982, nos Estados Unidos começaram a fazer pesquisas porque foi aprovado pelo CRAS, que diz de uma forma segura, e foi aprovado o uso de ozônio em alimentos em 2001 pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Não? E tem protocolos para alimentos, não é de usar de qualquer forma. Não? E aqui tem um trabalho de doutorado feito na Universidade de Campinas, da Elizabeth Biagioni, onde mostra essa linha azul quando se lava com água da torneira. E aqui está mostrando a carga bacteriana. Então, com água da torneira, nós reduzimos praticamente de 5 e pouco até 4 e pouco. E aí vai crescendo essas bactérias novamente.
E quando se lava com água clorada, observem a dose de água clorada, 100 ml, miligramas por litro, durante 15 minutos. Esses 100 miligramas por litro é um cheiro forte de cloro. Tá? E quando colocaram o ozônio que está em amarelo e esse azul claro e o lilás, colocou 0,5, 1,0, 1,5 por 1 minuto. Se compara a essa quantidade de cloro que vocês veem aí. Aí o dia zero está aqui, quanto se reduziu, e depois começa a crescer a carga bacteriana, 3 dias, 8 dias, e assim sucessivamente. Então, quando se diz de que aumenta a vida de platilleira dos alimentos, é porque reduz essa carga bacteriana, e é isso aqui que praticamente faz com que apodreça os alimentos. Então, vai-se adiar o apodrecimento destes alimentos. E isso aqui foi um tipo de alface americana. Quando se pensa numa outra alface, que é a alface crespa, o crescimento já é diferente. É por isso que quando temos os alimentos, nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Em vez de deixar 1 minuto, eu deixaria 5 minutos. Mas o estudo foi feito assim. Então, temos que respeitar que o estudo foi feito assim para nos dizer de que como é que funciona com 1 minuto, como funcionaria com 5 minutos. Não? Aqui temos fazendo enxágue final com água ozonizada. Tá? Previamente, lavar toda a sujidade com água da torneira e finalizar com água ozonizada. De aqui, já vai direto para a geladeira ou direto para a mesa. Da mesma forma, a alface que está aqui, e aqui atrás tem uma caixa de plástico que está já com água, esperando que isso aqui entre aí, e seja borbulhado por 5 minutos. E você pode deixar de molho mais 20 minutos, aproveitar o efeito residual que tem o ozônio. Certo? Então, Felipe? Não, professor? Sim. Então, aqui as vantagens da aplicação de ozônio na desinfecção não têm efeitos colaterais por subprodutos. Esse aí é bastante importante. Após finalizar o processo de desinfecção, tempo estimado de 30 minutos, poderá desfrutar de ar fresco, livre de germes. Aguardar 10 minutos para retornar ao ambiente. É desinfectante ideal para o ar e para a água. Aqui eu coloquei alguns locais, ideias, onde vocês podem utilizar, não? Banheiros, banheiras, hortifrutis, frigoríficos, geladeiras, guarda-roupas. Né? Diga, Felipe. Essa questão da geladeira, a gente sabe que hoje isso é um problema muito grande para a gente conseguir fazer uma limpeza adequada, né? Então, o dia que for limpar a geladeira, ou mesmo com ela ligada e tudo embalado, a gente pode deixar a máquina também 5 minutinhos ligado lá dentro, né, viu? Sim, sim. Ele tira praticamente os odores que tem. Sempre o alimento deixa os odores, não? E isso aí praticamente se remove com ozônio. Perfeito. Professor, também queria fazer uma pergunta para o senhor em relação... Bom, pode terminar essa parte do senhor de ambientes maiores? Depois eu entro outra pergunta. Aqui eu estou mostrando apenas de ambientes industriais. Já as máquinas são de outro tamanho e se tiver que usar com pacientes ou com pessoas dentro, as doses têm que ser como aquele segundo trabalho que mostrei. Tem um pouquinho de microfonia, professor. Sim, agora saiu a mensagem. Sim. Volta um pouquinho, por favor. Quando se aplica em ambientes onde tem pessoas, as concentrações têm que ser baixas e têm que ser bastante controladas. Então, inclusive, se utiliza monitores de ozônio para não exceder esses valores de ozônio. E, dessa forma, conseguir ter esse resultado esperado. Certo? Agora, quando não tem pessoas, é muito mais fácil que a pessoa que vai aplicar vai ter que usar uma roupa especial. Não, a roupa não precisa, não é uma máscara com filtros e os óculos. Né? E aí ele vai borrifar praticamente o ambiente todo com ozônio.
Os ambientes de fábrica, de uma maneira normal, né, professor? Mesmo que não Sim, sejam ambientes que utilizem alimentos, também seria interessante, né? Respeitar as regras de distanciamento, tudo, poder borrifar isso no ar também é interessante. sim, sim. Já estão fazendo, alguns frigoríficos já estão implementando isso aqui. Tem os hotéis que estão implementando isso aqui. Tá? Antigamente os hotéis utilizavam o ozônio só para remover o odor, mas agora já é com a finalidade de desinfecção. Então, está, está assim, está se difundindo cada vez mais o uso de ozônio. Né? Professor, a gente sempre fica com muito medo da questão de gotícula, do espirro, do toque, mas lembrando que uma das formas de contaminação é pela parte da água, né? Pela Sim, parte sanitária. Então, realmente, se a gente pudesse usar mais água ozonizada, a gente estaria ajudando muito o ambiente a ficar com menos descarga viral nesse momento, né? com Mesmo que a certeza. meia-vida dela seja curta, né? Sim, com Professor, certeza. algumas perguntas aqui para a gente poder só esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo. Em relação ao ovo, eu sabia que o ovo ia gerar bastante curiosidade. O Sim. ovo, a gente faz o uso do ozônio do ovo com a casca, né? É o ovo assim que chega do mercado, tira da caixa, põe no pote e com a casca, não é cozido, né? Sim, Uma sim. pergunta até da Viviane. Em relação ao escaldapé, voltando ao escaldapé, para quem tem uma micose, para quem tem uma frieira, muda alguma coisa a concentração para quem vai fazer com um aparelho terapêutico? Praticamente, se utilizar aquela máquina home, não vai mudar o tempo, não vai ser um tempo que não tenha esse residual de estar inalando. Isso que tem que Perfeito, controlar, né? Esse perfeito. residual não. Professor, agora uma pergunta minha. As nossas plantas, podemos usar no nosso jardim, nas nossas plantas, nas nossas rosas, nos nossos vasos de planta, dentro de casa ou fora? Com cuidado. As plantas, assim como a gente também, eles se intoxicam com ozônio. Sim, E não é muito à vontade, não. Então, as concentrações que se pode usar com essa máquina home são bastante baixas para quando se faz água ozonizada. Com isso aí se pode irrigar as plantas, sim. Agora, perfeito. com uso medicinal, fazer água ozonizada, colocar na planta, ele vai danificar. Vai começar a ficar Então, amarelo. com o home, o senhor deixaria quanto tempo numa água de torneira para poder irrigar o jardim? Por exemplo, se pegamos uns 5 litros, eu deixaria apenas 5 minutos. Perfeito, perfeito. Bom, professor, eu sei que a gente tem muita dúvida ainda para tirar com o senhor. A gente agradece muito o senhor estar aqui conosco. Eu vi que tem algumas perguntas em relação à parte de dentista, o que eu combinei com o professor Wilfredo. Nós vamos fazer um encontro a cada 15 dias. Em relação à questão do próximo encontro, a gente gostaria de poder falar sobre óleo ozonizado. Eu acho que é um tema vasto, é um tema bem interessante. Na sequência disso, a gente, para não deixar vocês sem resposta, a gente vai trazer também uma dentista que usa essa questão da água ozonizada para poder esclarecer mais dúvidas, falar dos benefícios. A gente queria fazer uma corrente do bem em relação a esse tema que eu acho que é tão vasto, tá? E em relação à semana que vem, a gente vai ter um encontro de novo, que eu vou fazer a continuação do nosso primeiro encontro, que foi o da gratidão, que já está disponível. A gente ainda vai mexer algumas coisas no vídeo, tá? E a gente vai fazer um encontro sobre perdão. Vai ser o tema da semana que vem. Agora, finalizando, professor, o senhor quer tecer alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Não, apenas aqui tem uma pergunta que eu consegui ver agora o chat. Tem a Fabiane que está perguntando quanto tempo dura a desinfecção de um ambiente? De quanto em quanto tempo tem que fazer um novo? Então, o ozônio não tem efeito residual. Tá? Então, uma vez nós fizemos um ensaio de aplicação no carro e
desinfectamos o carro, naquele processo. Os fungos mataram todos, as bactérias mataram todos, e os vírus nem tinha vírus no carro. Aí fui fazer uma semana depois o mesmo ensaio de fungos e de bactérias. As bactérias estavam de volta. Tá? Então, se desinfectou o carro, você não abriu para que ninguém entre, ele não vai se contaminar. Você abriu para entrar, você a contaminou. Tá? Então, ele vai ficar desinfectado desde que ninguém entre dentro dele. Isso é o que nós verificamos. Não? Mas, e o ozônio não tem efeito residual. Agora, no caso da água, o efeito residual também é bastante curto. Não? Se é uma água da torneira, vai ser 20 minutos, no máximo 30 minutos. Não? Professor Wilfredo, temos uma pergunta aqui que se repete um pouquinho, foge um pouco o nosso termo de higienização, mas eu acho que para a gente deixar a nossa plateia mais tranquila, em relação à perda auditiva e tratamento com ozônio, o senhor já leu alguma coisa que comprove isso? Ou não temos nenhum trabalho acerca disso? Esse trabalho eu nunca vi, mas eu vi um relato de um menino de 18 anos que fizeram uma aplicação auricular e depois que tirou o esteto do ouvido, ele começou a sentir barulho e ele começou a olhar para os lados. Isso se vê até no vídeo que eles mostraram naquela época. Foi há muito tempo atrás. E o que tinha esse menino? Ele tinha fungo no ouvido. E eles davam antibiótico para ele e não eliminava. Aí colocaram ozônio uma vez e aí ele sentiu essa diferença. Então, foi o único caso que eu vi assim, de despertar. E depois outros casos que são mais ou menos quadros infecciosos que acontecem dentro do ouvido. Mas, assim, artigo publicado não vi. Não vi nada disso aí. Professor, outra pergunta. Fiz a minha aguinha filtrada, ozonizei ela pelo tempo, beber imediatamente e se for beber depois, em até quanto tempo beber depois? Outra pergunta para a gente aqui, da Flávia. Então, no caso da água, se a gente fez a água ozonizada, passou pelo filtro, ele já não tem ozônio. Tá? E é importante de que a água esteja resguardada para que não se contamine. Se eu deixei fechado na geladeira, ele vai durar mais. Não? Agora, se deixei aberto, ele vai se contaminar, porque no ambiente nós temos as bactérias que vai contaminar. Isso é importante, deixar fechado, quem sabe deixar ozonizado e fechar a garrafa e você vai ter esse efeito residual também aí dentro. Perfeito. Tem um relato aqui de uma perda auditiva por uma ruptura de tímpano, que a Jane diz que faz a questão do ozônio auricular e a pessoa que teve essa questão falou que tem fica com a audição um pouco mais clara. Em relação a essa questão de tratamento, gente, cabe uma responsabilidade muito grande nossa aqui em relação às respostas. Então, o que realmente for relato, a gente passa como relato, e o que for que tiver artigo científico com comprovação o mais firme possível, isso aqui realmente a gente sempre vai bater na tecla com vocês. Tá? Em relação a essa questão do tímpano rompido, eu também tomaria muito cuidado. Tá? Eu vi que teve um comentário aqui de que não pode fazer. Eu digo sempre, muita responsabilidade na hora de fazer, porque querendo ou não vai entrar uma pressão, vai entrar um gás, pode doer, pode piorar essa questão, tá? Então, eu particularmente, se o tímpano estiver rompido, eu não faria. Sim. Bom, outras perguntas eu vou pedir para vocês mandarem inbox, a gente responde para vocês. A gente, igual eu falei, quer fazer uma corrente do bem cada vez maior. Óleo ozonizado, que vai ser o tema que eu combinei com o professor para a nossa próxima reunião, é algo muito simples, extremamente de múltiplas aplicações. A gente gostaria de poder se dedicar um pouco a vocês falando sobre isso. Tá? Eu sei que tem a questão do dentista, a gente também quer trazer um dentista aqui para colocar. Aliás, eu, por mim, traria vários dentistas, porque eu acho que a gente tem uma experiência muito vasta, né, professor Wilfredo? Se o senhor puder falar um pouquinho em relação aos dentistas aí, só para já deixar o pessoal com arzinho de vontade de ouvir as próximas.
Então, com relação aos dentistas, o que estão utilizando é bastante água ozonizada e praticamente com isso está trazendo bastante benefício, não? Se está simplificando um pouco a parte de todo o procedimento e o benefício que estão trazendo nos pacientes é bastante grande, não? Eu acho realmente bastante benéfico essa parte de aplicação de ozônio na odontologia. E a odontologia foi o primeiro conselho que aprovou o ozônio dentro do seu procedimento profissional, né? Perfeito. Os nossos veterinários também, né, professor? Temos relatos tão Sim, maravilhosos aí com os nossos bichinhos, né? Que sim, realmente é incrível, né? Tem uma sim. pergunta aqui, professor, que eu acho que ninguém é melhor do que o senhor para responder. Uma questão de... Deixa eu pegar aqui o chat para eu poder ver. Água filtrada ozonizada pode formar ácido nítrico. Pode ser prejudicial? Não sei se o senhor já ouviu falar. Não, é que essa pergunta eu já tinha visto em algum grupo, a Susana está ali. Então, o que acontece? Quando se faz ozônio e na hora de fazer a descarga elétrica, se entra vapor de água dentro da máquina, ele vai formar ácido nítrico. Agora, se nós temos ozônio e colocamos num frasco para borbulhar, eu não vou ter ácido nítrico entrando na garrafa, porque o ácido nítrico ele é pesado com os gases. E se passa alguma molécula assim, vai ser bastante insignificante. Agora, eu escutei falar de que ácido nítrico dá câncer. Isso é uma mentira bastante grande. Eu nunca vi esse tipo de procedimento. Mas, enfim, às vezes a gente fala porque alguém falou para ele, coisas desse tipo. Tá? Então, se tem a formação de ácido nítrico dentro do equipamento quando se faz com ar ambiente. Quando se faz com oxigênio, não se forma esse ácido nítrico. Então, se alguém está usando, por exemplo, para tratar piscina, por exemplo, e a piscina tem aquela casinha de máquinas que é um buraquinho que para consertar você tem que entrar como um avestruz lá dentro. Eu falo, não coloquem ozônio nessa piscina, porque ele vai entrar ar úmido e essa máquina vai se destruir em uma semana. Tá? Isso, eu falo isso. Aí vai dizer, você não quer vender? Não, eu não quero vender, não, porque você vai me reclamar na semana que vem e eu não tenho a culpa disso. Então, onde tem ar úmido, umidade alta, não é bom estar fazendo ozônio. Agora, o nosso ar tem mais ou menos 60% de umidade. Isso não tem problema para este tipo de máquinas. Tá? E se acontece, por exemplo, a formação de ácido nítrico, a primeira coisa que vai acontecer é que vai furar a mangueira. Então, nem sequer vai conseguir sair, porque a mangueira já vai estar furada. E para que isso aconteça, vai passar 1 ano, 2 anos. Então, a quantidade de ácido nítrico é bastante insignificante, quando o ar é do ar que nós temos aqui em São José, por exemplo. Perfeito, professor. Olha, muito obrigado, professor Wilfredo, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui até agora. A gente promete que tem mais nas próximas semanas, aliás, muito mais. Por mim, a gente fazia um encontro desse todo dia, não era a cada 15, nem uma vez por semana. Mas agradeço a vocês. Qualquer dúvida, a gente está disponível nos canais do Instagram ou no canal do nosso WhatsApp do consultório. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Uma maravilhosa início de semana que vem. Que toda semana que vem seja sempre melhor essa que passou. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão mais uma vez ao professor Wilfredo. Eu que agradeço, Felipe, muito obrigado. Eu agradeço a dona Maria Helena, que está aí até ao lado, a Márcia, a Carla que está presente aí na frente, o Exato, e todos por aqui, a Susane, a Angélica, a Cláudia. Agradeço a todos e eu vou estar sempre aqui presente
divulgando um pouco da experiência que temos ganhado por aqui. Tá. Um abraço. Até logo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.